única e exclusivamente, redundando mesmo para frisar, né? Só de nós mesmos. Então é uma alegria gigante, incomensurável estarmos aqui juntos mais uma vez, pois este momento é único para nós, é histórico para nós, porque uma das coisas que nós falaremos hoje é sobre a desafiadora oportunidade, a desafiadora ação de pararmos para refletirmos. Nós vamos perceber que os homens que transformaram a humanidade, que realizaram algum evento no qual esta realização lhe trouxe grandes realizações, lhes trouxeram grandes transformações, fizeram algo que assim, de fato, foi muito bom para essas pessoas, foi quando em dado momento elas pararam para analisar, como nós estamos aqui fazendo. O nosso programa não é senão o momento que nós paramos para nos redescobrirmos, para reencontrar nossas potencialidades. Por isso o nosso programa é um programa de aprimoramento. Ele não é um programa do qual vem trazer algo que nenhum de nós não temos. Ele é um programa que vem aprimorar aquilo que cada um de nós possuímos. E isso para nós é fantástico. Por isso se trata de um momento histórico para todos nós que estamos aqui presentes. Porque quando nós percebemos isso, o nosso entorno não nos é mais relevante. A qualidade de vida, eu começo a construir, eu começo a criar, que é o tema do nosso terceiro workshop de hoje, libertar a criatividade. Parece uma fala muito simples, mas libertar a criatividade é algo bastante desafiador, uma vez que nem todos tiveram a oportunidade para parar e refletir como nós estamos fazendo aqui hoje. Por isso, um momento histórico, temos esta oportunidade. Então, vamos dar continuidade. Uma frase inicial para que, de certo modo, nós abramos o nosso workshop de hoje, que é uma frase que nós desejamos que ela seja repercutida em nosso âmago, em nosso inconsciente mais profundo e seja uma frase norteadora de todo o nosso encontro. Tenhamos em mente que quando libertarmos a nossa criatividade, criaremos o que jamais imaginamos sermos capazes de criar. Nós depararemos como co-criadores de todas as coisas. Nós depararemos com o fato de que somos co-criadores de todas as coisas. Ser um co-criador é um feito no qual nós vamos começar a perceber que todos somos. Mas à medida que nós vamos tomando consciência disso, nossa consciência vai despertando pela faculdade de que nós somos co-criadores. É quando nós começamos, liderados de nosso próprio eu, a criarmos tudo aquilo que nós desejamos ter, tudo aquilo que nós desejamos obter da vida, dos nossos momentos, do nosso cotidiano, dos nossos sentimentos, como que nós teremos as coisas que todos nós gostaríamos de ter. Bom, dando início então, começando a expor alguns tópicos. O que é libertar a criatividade? Libertar a criatividade é ser um caminhante nas trajetórias do próprio ser. Em outras palavras, é o que eu estava dizendo. Caminharmos na trajetória de nós mesmos. Não ficarmos preocupando com o que os outros não fizeram, com o que os outros deixaram de fazer, com o que os outros poderiam ter feito de melhor. É começarmos a caminhar nas trajetórias de nós mesmos e começarmos a perceber que nós
uma oportunidade de começarmos a criar uma nova história. Quando eu começo a fazer estas coisas fora da agenda, não importa quais serão as situações que eu terei de perpassar, os ambientes que eu perpassarei, mas o fato é que agora eu assumo diante de mim mesmo que será diferentemente, que eu terei novas posturas. Libertar a criatividade é superar a rotina e construir um oásis no deserto do tédio. Aqui eu quero chamar a atenção para superar a rotina. Lembra que eu disse que o nosso primeiro passo de libertar a criatividade é começarmos a reconstruir, eventualmente desconstruir ideias para reconstruir novas ideias e até para construir ideias que não existiam. Superar a rotina às vezes pode ser entendido como fazer o que eu tenho que fazer. E em absoluto, disse um grande sábio, que como pode haver rotina se cada dia é único? Este dia do qual nós estamos aqui nos encontrando jamais será novamente. Jamais este dia acontecerá de novo. Semana que vem, quinta-feira, nosso quarto encontro será um novo encontro. Não será o mesmo encontro. Quando nós começamos a perceber que cada momento é único, superar a rotina passa a ser uma questão de lógica, de consequência, de inexorabilidade. Ou seja, não há rotina. Eu posso encantar-me e encantar o meu entorno e encantar os meus feitos, ter ações encantadoras a cada momento. E assim eu supero a rotina. E cada dia passa a tornar para mim de fato um novo dia. É quando o presente começa a ser percebido e sentido por nós como um verdadeiro presente. Porque eu superei a rotina. E aí, quando eu supero a rotina, então, eu construo um oásis no deserto do tédio. Aquilo que me era imediante, agora me passou a ser um oásis. E observe mais uma vez, a mesma situação eu fiz diferente. Eu vou dar um exemplo prático, porque nossa referência bibliográfica ela é embasada em algumas obras. E entre elas é a obra O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shaw Abram. Esta obra ela é uma obra escrita baseada em vários estudos acerca da felicidade, inclusive em um dos maiores estudos realizado pela humanidade, que é a Universidade de Harvard, por mais de 75 anos, desenvolveu um estudo acerca do que traria felicidade ao ser humano. Shaw Abram, então, ele entra entre várias coisas. Nós disponibilizaremos este livro depois em nosso grupo, para quem quiser ler o livro. Ele chega num ponto aqui que ele diz assim, que é o capítulo A Alavanca da Possibilidade, que, tentando resumir, eu vou ler um pequeno trecho da ideia. Vejam bem, estudos demonstram que a simples crença de que é possível promover uma mudança positiva na nossa vida aumenta a motivação e melhora o desempenho do trabalho, e que o sucesso, em essência, se transforma em uma profecia que acaba inevitavelmente se realizando. O que ele está dizendo aqui, por exemplo, é que quando nossa atitude mental muda de ponto de apoio, o que me parecia ruim passa a ser bom. Por exemplo, eu posso adentrar ao nosso terceiro workshop e pensar: puxa, que coisa chata, que sol muito claro, está difícil de enxergar, nossa, ainda está no começo ainda, só passaram 20 minutos. Mas eu posso adentrar a este ambiente e pensar: como poderia alguma técnica ser desenvolvida para aprimorar? Será que aquilo que nós
4. Libertar a criatividade é abrir as janelas da inteligência para fazer novas descobertas. Muitos poderiam arriscar desavisadamente que alguns são inteligentes e outros vingançosos. O fato é que todos nós somos muitíssimo inteligentes. Nós somos seres humanos. Cada um de nós possui trilhões de neurotransmissões cerebrais a cada segundo. Isso implica que todos nós somos brilhantemente inteligentes. Acontece é que às vezes alguns não estão acostumados, não estão habituados a libertar esta inteligência. Então, libertar a criatividade é começar a reconhecer este inteligente no ser e começar a libertar essa inteligência. O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso pensar? O que eu posso criar? E eu começo a construir ideias, a criar novos pensamentos, e é quando eu começo a fazer novas descobertas. É quando eu começo a descobrir que eu tenho talento do qual eu ainda não fiz. Eu começo a descobrir que eu tenho uma habilidade mental, eu tenho uma inteligência para uma determinada atividade. Seja uma atividade ligada a um tipo de ofício, ou um tipo de atividade que nós utilizemos por hobby, seja qual for, mas seja também, de certo modo, principalmente o campo das ideias. É quando eu começo a perceber que aquilo que eu faço eu posso fazer muito melhor. É quando eu começo a descobrir as janelas da inteligência, as múltiplas e infinitas facetas da inteligência. Que não é aquela de fazer excelentes cálculos, que não é aquela de ser eloquente, mas é aquela inteligência, às vezes, de saber liderar o meu próprio eu, independentemente de como o mundo percebe isso. Podem olhar para mim como um simples fulano, mas eu sou aquele que possui inteligência e reconheço todo o meu potencial. Libertar a criatividade é pensar em outras possibilidades. Em suma, é libertar a imaginação. Talvez vocês dissessem para mim: olha, mas o que está sendo dito, todos nós sabemos. Então, a grande diferença é: muitos conhecem, poucos sabem. Poucos sabem bem. Observe o que eu estou dizendo. Ter decorado aquilo que está escrito, muitos de nós já decoramos. Sentimentalizar, ter estas ideias introjetadas, interiorizadas em nós é uma outra coisa, é um feito que muitos poucos têm atrevido a realizar. Ou seja, libertar a criatividade é pensarmos em possibilidades, é começarmos a perceber que eu não tenho nenhum problema. Vamos com calma com essa criatividade. Existe, será, a possibilidade de eu não ter nenhum problema? Bom, a proposta para libertar a criatividade é pensar em outras possibilidades. E aqui eu arrisco, já começo a pensar em uma. Seria possível não ter um só problema? Bom, libertar a criatividade é ser capaz de pensar em outras possibilidades. E pensar em outras possibilidades é também começar a desenvolver meios para que as coisas se tornem concretas, não só possíveis, como práticas. Bom, libertar a criatividade é alejar a emoção e inventar a si mesmo. Alejar a emoção seria nós não darmos margem para aquela emoção oscilante. Eu chego muito dinheiro, que 10 minutos eu já estou com muita raiva porque aconteceu aquilo, nada, aí o outro vem
sou capaz de fazer isso cada vez mais melhor. Libertar a criatividade é surpreender positivamente as pessoas que o rodeiam, ter gestos criativos. Talvez aqui uma questão muito simples. Por que eu faria isso? Bom, vamos por parte. Por que não deixar de fazer isso? Se todos nós esperamos que o universo seja positivo, comecemos a conformizar com todas as ações positivas. Isso quer dizer que surpreender as pessoas que nos rodeiam quer dizer dar algo que nós compramos, que pode ser também, obviamente, mas às vezes é simplesmente não respondermos mais das mesmas formas que nós responderíamos. É fazer algo que eventualmente nós fazíamos. Ter gestos lucrativos é fazer algo muito simples. É às vezes trazer uma bala. E se eu entreguei uma bala, se eu entregar, será um gesto lucrativo. Ou às vezes é chegar e simplesmente agradecer pelo dia de trabalho. Se eu nunca agradeci, será um gesto nunca antes feito. Libertar a criatividade é elogiar quem amamos, admirar apenas as suas qualidades, é penetrar no mundo deles, é conhecer seus sonhos, suas alegrias, seus temores. Observe que libertar a criatividade é libertar também nossos sentimentos. E aqui é importante, nós fazemos alusão ao sentimento de amar, elogiar, reconhecer, externar a quem amamos, mostrar que a importância que os outros possuem para nós, externarmos isso. Libertar a criatividade é começarmos a ser capazes de admirar apenas as qualidades. Todos nós temos qualidades. E quando nós começarmos a aprender a admirar apenas as qualidades dos outros, chegará um dado momento que nós seremos deficientes para vermos más qualidades. Começaremos a perceber e a potencializar nossas próprias qualidades, porque nós estamos criando coisas cada vez melhores, estamos criando condições de enxergar cada vez melhor. Libertar a criatividade é dançar a valsa da vida com a mente livre. Dançar a valsa da vida com a mente livre talvez seja uma fala poética, mas para dizer que encaremos as nossas vidas não aprisionados em estereótipos, não aprisionados a preconceitos que nós naturalmente construímos ao longo de nossas vidas. Se existe algum comportamento que alguém tem, que eu olho e digo, esta pessoa não deveria ser assim, isso tem apenas uma definição: preconceito. Porque eu não sou o outro, eu não posso decidir como o outro sente, eu não posso decidir como o outro julga devido, eu não posso ser o outro sem antes eu ser eu mesmo. Ou seja, toda vez que eu tento julgar, toda vez que eu tento determinar como o outro deve ser, significa que minha mente está aprisionada a fatores externos. Como disse o sábio pensador, eminente filósofo Immanuel Kant, o homem que faz o que quer é escravo de si mesmo. O homem que atende aos seus impulsos costureiros é escravo de si mesmo. O homem que atende às suas projeções, suas inclinações transitórias é escravo de si mesmo. Ter a mente livre, então, é ser capaz de não ser refém de nossas incompletudes, de nossas variações. Como eu disse, libertar a criatividade é encarar a vida com a mente livre, sem preconceitos, inclusive sem auto-preconceitos, inclusive sem olhar para mim mesmo e dizer: eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei fazer, eu não posso fazer. É ter a mente livre de dizer:
que eu não posso? Se algum homem na história da humanidade pode, eu posso também. Como vemos dizer Augusto Cury, se o próprio mestre dos mestres disse que todos nós poderíamos fazer e até ainda mais, se quisermos, como poderíamos estar aprisionados e dizermos que nós não podemos? Libertar a criatividade é fazer da vida uma grande aventura. E é claro que fazer da vida uma grande aventura, eu não direi aqui o que é cada um, o que cada um teria que fazer, porque são coisas que só cada um de nós podemos dizer para nós mesmos. Mas o fato é que precisamos fazer da vida uma grande aventura. Compreendermos a necessidade de que sabedoria é perceber a brevidade da vida, é perceber a nossa transitoriedade enquanto seres viventes, com uma expectativa de vida, é perceber que nenhum de nós possuímos, por concreto, uma provisão de nosso futuro, ou seja, nada pode me garantir que eu estarei existente no minuto seguinte. E quem me garante que eu estaria aqui entre os presentes na semana que vem? Quem me garante que eu estarei aqui até o findar deste dia? Quando eu começo a perceber a brevidade da vida, é quando ao mesmo tempo eu crio condições para fazer da vida uma grande aventura. Bom, agora nós vamos passar para a nossa segunda fase, o nosso segundo momento. Aqui nós apenas expusemos alguns tópicos. Agora nós vamos fazer umas reflexões diretas para cada um de nós, onde cada um emitirá sua visão sobre os pontos que nós apresentaremos, e cada um explorará sua experiência, cada um contará seus desafios, suas dificuldades. Lembrando que é importante que nós tenhamos em mente que tudo, sinceramente, como eu disse no nosso encontro anterior, nós aqui somos nós mesmos, não precisamos ser o que nós não somos, não precisamos querer aparentar o que nós não somos, não precisamos querer ter uma imagem, uma persona, uma máscara, que senão a gente mesmo. É este momento então que nós teremos a oportunidade de reconhecermos. Bom, libertar a criatividade é fazer da vida uma grande aventura, é se abrir para outras possibilidades, ter prazer no novo, fazer novas descobertas, apreciar os desafios. Agora uma pergunta para cada um de nós: temos libertado nossa criatividade ou estamos fechados numa rotina? Ou achamos que aquele dia da semana que vem vai ser ruim, porque eu acho que é o mesmo que foi na segunda passada? Surpreender os outros é fundamental para construir uma excelente imagem do consciente deles. Você tem surpreendido os outros? Consegue encantar quando os outros erram ou te frustram? Diz coisas que nunca disse, nós dissemos coisas que nós nunca dissemos antes. Temos feito isso? Ou será que nós temos falado as mesmas coisas? A obsessão é uma fonte de ansiedade. Você tem ideias fixas ou comportamentos repetitivos que te perturbam? A obsessão em querer repetir, né? Obsessão aqui no sentido de que a gente quer repetir, reproduzir, sistematizar exatamente a mesma coisa. Ou seja, pensamos na mesma coisa, preciso pensar no meu compromisso de amanhã. Deixar de pensar no agora é enveredarmos pela obsessão, porque nos projetaremos em outro tempo, em outro espaço, em outra ideia, com
Então o mestre dos mestres encantava as pessoas. O que ele encantava? O que ele tinha que fazia com que as pessoas ficavam encantadas com ele, com a atitude dele? Todos tinham acesso à agenda dele. Ele sabia admirar, ele sabia encorajar e motivar as pessoas. Tinha uma alegria e uma sociabilidade contagiante. Aqui tem uma coisa muito interessante: alegria e sociabilidade contagiante. São coisas inseparáveis, indissociáveis. Quando eu estou alegre, logo sou sociável. Quando estou alegre, logo eu contagio. Quando eu estou alegre, logo a minha sociabilidade se torna alta, cada vez mais aprimorada. Cada vez mais as pessoas querem estar próximas de mim. E quando eu falo próximas, inclusive intimamente, pessoalmente, não fisicamente, né? Apenas. E quanto mais eu sou triste, mais eu acabo distanciando dos outros que estão ao meu entorno. Então o mestre tinha alegria e uma sociabilidade contagiante. Você sente que vive num casulo? Ou você se sente sociabilizando, socializando? Sente que precisa se abrir mais? Bom, agora o nosso momento de reflexão. Diante de tudo aquilo que nós falamos, agora uma reflexão para cada um. Começando, semana passada começamos no sentido de orar, no sentido de orar. Esta semana nós vamos inverter, variar. Começaremos no sentido de orar. Bom, dando continuidade então, a gente fez aqui essa nossa reflexão, né? E agora eu tenho aqui um vídeo de reflexão sobre libertar a criatividade. É um vídeo de reflexão do professor Dr. Leandro Carnal, professor titular da Unicamp, e ele vai falar para nós um pouquinho sobre libertar a criatividade.
base é fundamental para a criatividade. É muito importante. Adiante, outra questão importante é a percepção da estrutura das coisas. A partir do momento que Gaudí começa a olhar estruturas, ele reinventa a arte no mundo. A partir do momento que eu começo a perceber, como hoje em Sevilha, o grande prédio chamado Las Setas, ou seja, os cogumelos, estou percebendo estruturas, e essas estruturas criam, tal como Matisse pegou a folha de costela de Adão, uma costela deliciosa, e fez as suas pinturas. Observei estruturas. Como funciona o nosso corpo. O olhar não criativo é o olhar como o chá de vaso, está faltando uma lata. Eu preciso comprar uma lata para decorar a lata que está faltando. Olhar criativo e mais amplo, pensa, qual será a política mundial da distribuição desse trem que estes lados? E por que esse trem está barato e esse mais caro? Este é um olhar que começa a fazer associações, possibilidades, perguntas adiante. Observem estes 2 minutos que o professor doutor Leandro Carnal nos falou, uma fala muito breve. Quanta coisa ele nos disse. Ele começou sua fala dizendo que estimular a criatividade, criar, é termos consciência, é aprimorarmos esta consciência, é aprimorarmos o despertar de nossa consciência. A psicanálise afirma para nós que todos nós somos inconscientes, mais ou menos, que se nossa consciência é uma pequena nós, a nossa inconsciência é um oceano. Então imagine o quanto de nós somos, pensamos e não temos consciência. E que criatividade então é trabalharmos no aprimoramento, no despertar desta consciência. E ali ele citou um personagem, o sociólogo italiano, Domenico De Masi. E o que me chama a atenção é que Domenico De Masi ele começou a lecionar na Universidade de Nápoles aos 22 anos. E ele começou a apresentar teorias que eram tomadas como revolucionárias naquele tempo. Atualmente, Domenico De Masi leciona na Universidade de Roma, como professor em sociologia, principalmente as disciplinas ligadas à sociologia e trabalho. Domenico De Masi também fundou e dirigiu por muitos anos, por mais de 2 décadas, a S3 Studio, uma escola de especialização em conceitos organizacionais. Ele apresenta então uma nova estrutura para toda a sociedade. E o que o Leandro Carnal começa a observar é o quanto Domenico De Masi tem criado, o quanto ele tem proposto quando ele desenvolve a teoria do ócio criativo. E observe o que eu disse no início, que era uma incomensurável alegria estarmos aqui. E eu disse na sequência, porque parar para pensar sobre isso é muito desafiador. A gente quebra todos os paradigmas. A gente quebra tudo que a sociedade já estabeleceu que não deve ser feito. Que seria talvez estar sem produzir. Que seria, quiçá, estar. O que o Dr. Leandro Carnal diz é que Domenico De Masi percebe que no momento que nós paramos e começamos a questionar, a indagar, a nos perguntarmos como funcionam as coisas, como funciona o mundo, como funciona o meu intuito. É quando eu começo a libertar a criatividade. Leandro Carnal ainda cita Charles Chaplin, na construção de um dos seus mais renomados filmes em sua produção dentro do lugar. Chaplin, neste filme, um filme bastante conhecido, vem a propor um ideário acerca dos tempos modernos, que ali era o
algo excelente associado disso. E às vezes eu faço parte deste algo excelente. Então eu começo a me perguntar como as coisas funcionam e começo a alimentar minha coletividade para perceber como aprimorar cada coisa, como aprimorar eu mesmo e, por conseguinte, como aprimorar minha qualidade de vida. Bom, uma frase para encerrarmos, que eu disse no início, uma frase que desejaríamos que fosse uma frase que repercutisse em tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós compartilhamos, que nós tivéssemos introjetada esta ideia. Jamais deixemos de ser criativos. Jamais tenhamos medo de sermos criativos. Ser criativo é permitirmos ser o que somos. Nós naturalmente somos criativos. O que somos? Somos co-criadores de todas as coisas. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela presença de todos vocês. Eu vou estar passando agora o nosso exercício para casa, nossa tarefinha, para que a gente ao longo da semana vá aprimorando, reflexionando sobre o nosso compartilhar de hoje. Nós temos um lanchinho agora. Quem não fizer a tarefa vai ser menos criativo do que quem fez a tarefa. Acho que é algo interessante, não sei se eu perdi, mas teria que pensar que para que sejamos criativos, né, e sair da mesmice, né, é preciso pensar na Letícia não precisa pensar lá no primeiro ponto, né, de fazer o controle do meu eu, né. Então, acho que se eu resgato o que eu sou, então, geralmente, aí eu saio daquele modelo, né, e começa a ser único, né. Exatamente. A Letícia já faz parte do nosso grupo, nós temos um grupo de Facebook, né? A primeira turma.